não se justifica. Em clássico não se toma goleada. Eu lembrei dos tempos do Domenico Torrente, técnico que montava um time muito ofensivo, capaz de fazer muitos gols, mas que defensivamente era um desastre. O Flamengo do Tite hoje parecia o Flamengo do Domi, e não o Flamengo do Tite, né, que sempre se notabilizou, pelo menos na última década e pouco para cá, por ser um técnico que monta boas equipes defensivamente. Um terror, gol de cabeça, gol de jogada aérea no começo do jogo, né, uma inversão ali do lado do Ayrton Lucas, sempre acontece alguma coisa por ali, e no segundo tempo, tudo pelo lado do Wesley. Ele não conseguiu resolver, ele pôs o Everton Araújo, mas não reforçou aquele lado, um desastre. O Botafogo poderia ter feito mais, 4-1 foi barato, segundo tempo muito superior. Ah, mas o Botafogo, Mauro, jogou completo. Sim, eu sei, mas o Flamengo, mesmo desfalcado, tinha que ter o mínimo de organização defensiva, conhecendo a capacidade do seu adversário, e tomou uma goleada. Olha, eu nem encontrei, fiquei pesquisando, mas aí tive que parar de pesquisar, vou ter que fazer com mais calma, porque não deu tempo para encontrar. A última vez que o Flamengo tomou de 4 do Botafogo, de 3 gols de diferença, sofrendo pelo menos 4 gols. Vai parar lá no 6-0 de 72? Talvez. Uma humilhação, uma vergonha essa derrota do Flamengo, pela maneira como se comportou, e o Botafogo aproveitou. O Flamengo está cansado, está esfarelado, tudo mais, tudo isso é verdade, mas espera aí, o Botafogo joga as mesmas partidas que o Flamengo joga, as mesmas competições. Eu concordo que o Flamengo teve jogos mais pesados com o Palmeiras do que os jogos do Botafogo com o Bahia. É mais difícil enfrentar o Palmeiras? Claro que é. Jogo mais duro, jogo mais pegado, mas não justifica. Nada justifica a atuação sofrível, ridícula do Flamengo, especialmente porque, se puxarmos um pouquinho da memória, vamos lembrar que durante a pandemia o Flamengo fez o jogo com o Palmeiras e que não tinha 20 jogadores, nem o técnico estava lá, que era o Domenech, estava também com Covid, todo mundo com Covid. Foi auxiliar técnico ali. Colocou vários garotos. O Hugo Neneca foi pro gol naquele jogo em emergência, era o quarto goleiro. O Richard Rios jogou aquela partida. O Flamengo com Arrascaeta, Gerson, mais um ou dois ali, e vários garotos. E o Flamengo empatou com o Palmeiras na época de Vanderlei Luxemburgo, que era o campeão paulista, que foi campeão paulista com ele, né? No estádio do Allianz Parque. Fez uma partida digna. Se perdesse por um gol ali, não seria nenhuma vergonha. Nenhuma vergonha. Perder por um gol hoje seria até aceitável. Claro, o Botafogo está inteiro, um bom time, lidera o campeonato, mas tomar de 4 e escapar de uma goleada maior, aí é vexame que vai muito na conta do Tite. Falhas individuais aconteceram, falhas do lado direito, o Wesley, mas ele, como técnico, tem que corrigi-las. E não o fez. E, detalhe, vocês sabem, quem me acompanha, que eu acho que o Léo Ortiz tem que jogar na zaga. Mas ele com a bola no pé, claro que ele consegue fazer diferença no meio campo. Acho que a grande questão é como ele recebe a bola, o posicionamento, a marcação. Ele, por exemplo, não diminuiu o espaço do Marlon na bola que ele investe para a cabeçada do Matheus Pontes no primeiro gol do Botafogo. É ele que está na marcação. Acho que ele perde um pouco a noção de espaço. Não acho que ele deva jogar como volante, a não ser que ele fique muito tempo ali para se adaptar. Mas como zagueiro, ele melhora a saída de bola, ele tem condições de avançar e fazer passes como ele fez para o gol do Bruno Henrique e para a jogada que o Carlinhos desperdiçou a chance de fazer 2-1 ainda no primeiro tempo. Mas quando ele vai para a zaga, o Flamengo forma um trio ali, continua com problemas do lado direito e, ao mesmo tempo, o Flamengo toma muitos ataques e perde o jogador que estava fazendo ali um papel com a bola importante no meio campo. Então, as mexidas do Tite foram ruins, tudo deu errado e uma mudança minha de opinião. Eu tenho enorme de respeito pelo Davi Luiz, acho que ele tem uma grande carreira, acho que é um grande jogador, um vencedor e um cara positivo para o grupo. Mas com a saída provável aí do Fabrício Bruno para o Rennes, eu tenho dito nos últimos dias que entendo, que concordo com a diretoria do clube de não contratar ninguém e contar com o Fabrício, com o Léo Pereira, o Léo Ortiz, o Davi e os garotos da base, o Cleiton, que está incorporado ao profissional, e eventualmente até o Iago da base, trazendo para jogar entre os profissionais. Mas já estou revendo essa opinião, porque como o Tite não coloca os garotos, parece que ele não tem coragem de colocar os garotos, você não sabe do que Cleiton e Iago são capazes. O Vitor Reis, colega de Iago na seleção brasileira sub-20, joga titular do Palmeiras. E a gente não vê nem o Cleiton jogar. Nunca entra no time. Do que são capazes esses meninos? Estão prontos? Não sabemos. E o Davi hoje fez uma partida péssima. Deu condição para o primeiro gol do Botafogo. Errou um passe no segundo tempo que quase resultou mais um gol. Lento na jogada em cima do Matheus Martins no segundo tempo, na jogada do último gol ali, totalmente perdido, o Wesley perdido. Então, eu fico na dúvida, sabe, se o Davi será o bastante. Fiquei muito na dúvida hoje. Com todo respeito ao Davi, que é um jogador que eu tenho enorme respeito por sua carreira, pela sua trajetória, um cara muito positivo no grupo, mas hoje foi muito mal. Não sei se é o caso, teve momentos esse ano, mas não sei. Ao mesmo tempo, também tem que dar um desconto para ele e para os demais. O time estava mal montado, bagunçado, uma zona. E aí vem esse 4-1. Uma derrota vergonhosa. E vamos falar sobre isso e vamos ouvir as explicações do Tite. Não me venha falar de calendário agora, Tite. A gente sabe que o calendário é uma merda, que o time do Flamengo está esfolado, tudo isso a gente sabe. Mas não dá para colocar tudo na conta do calendário hoje. O Arthur Jorge tem os mesmos jogos que o Flamengo tem, ele faz com o Botafogo. Eu entendo que o jogo do Flamengo com o Palmeiras, os jogos, foram jogos mais pesados do que os compromissos que teve o Botafogo no período. Eu entendo, mas não dá para justificar.
O Flamengo está arrebentado e ele, Tite, não soube montar um time que se defendesse bem. E ele monta times defensivos. Até chamado até de maneira equivocada de retranqueiro por alguns torcedores do Flamengo. Não é retranqueiro. Na verdade, parece que ele esqueceu que vou montar uma boa defesa. Então foi desastroso hoje o que aconteceu. Isso não pode passar em branco. Isso não pode passar em branco, né? Vejamos, né? Aí o pessoal fala, faltou contratação. Gente, não é a contratação que resolveu isso aí. Poderia melhorar aqui, acolá, mas não é uma questão só de contratações. Claro que tem que reforçar o elenco, é necessário e tudo mais, mas não é só por isso. O trabalho foi muito mal feito hoje. O trabalho hoje da comissão técnica, consequentemente dos jogadores, foi muito ruim. Né? E essa live você está vendo. O meu amigo Matheus Mandi mandando aqui uma mensagem importante. O Botafogo tem 53 jogos no ano, o Flamengo tem 48 jogos no ano. Ou seja, o Botafogo jogou mais partidas, até porque o Botafogo jogou a fase preliminar da Copa Libertadores, embora não tenha feito a final do Campeonato Carioca. Né? Mas ele aponta aqui que jogou mais jogos do que o Flamengo. Né? Enfim, tá aí. É até curioso que o Flamengo não jogou aqueles jogos, foram 4, mas o Botafogo também não jogou semifinal, final, foram 4. Né? Vou até perguntar para ele aqui. Qual a origem da diferença? Né? Um não jogou semifinais do estadual e o outro não teve de passar pela preliminar da Libertadores. Curioso. Vamos ver se ele responde aqui. Mas é isso. O Botafogo tem mais jogos, pelos números aqui do Matheus, disputados do que o Flamengo. Tite tem que ser cobrado hoje, fala o Matheus Góes. O Marlon Brendo, o Flamengo apanhou igual a boi ladrão. É verdade, eu quero saber ainda por que é boi ladrão. Perguntei outro dia ao Vanderlei Nogueira e ele não soube responder. Então, vamos continuar aqui na dúvida. Time mal treinado, fala o Thiago Chagas. O inadmissível, fala o Paulo da Silva. O Márcio Marcos critica o Carlinhos, perdeu uma chance muito boa no primeiro tempo, mas isso não mudaria a história. Márcio Granado, Delilton Araújo, falando, desastroso só hoje. Hoje foi desastroso. Outros jogos não foram desastrosos, né, meu amigo? Também não chega a ser assim também. Não vamos também tentar aqui... gente, aqui vocês não vão encontrar sensacionalismo, tipo, pegando uma má atuação para dizer que tudo foi ruim, que tudo não prestou para atender Flamengo e Mimi. Esquece, está no lugar errado. Aqui nós vamos descer a porrada no jogo de hoje, no trabalho da comissão técnica e tudo de ruim que o Flamengo fez hoje. Tá? É isso que vai acontecer aqui. Agora, não vamos ficar aqui inventando moda e fantasiando coisas que não aconteceram, né? Pelo amor de Deus, tentando agora colocar como se tudo tivesse... Não, nem tudo foi ruim. O Flamengo classificou na Copa do Brasil, está vivo, o Botafogo está eliminado, o Flamengo está com uma vantagem para o seu próximo jogo maior do que a do Botafogo, inclusive, que enfrenta um adversário mais difícil, é verdade, mas o Flamengo já eliminou na Copa do Brasil, e os dois estão muito próximos no Campeonato Brasileiro. Então, calma, também não é assim. Achar agora que o Flamengo está tudo uma porcaria, eu acho que é um pouco demais. As críticas são muito pertinentes, né? Taça Rio, é verdade. O Botafogo jogou Taça Rio. Então, acaba tendo mais partidas do que o Flamengo, é verdade. É isso, está explicado. Então, o Botafogo tem mais jogos do que o Flamengo nessa temporada. Ou seja, por que o Flamengo está tão esgotado fisicamente? Eu entendo, repito, para quem chegou agora, que os jogos disputados no começo, aliás, na fase anterior da Copa do Brasil, do Flamengo, foram jogos pesados contra o Palmeiras. E por isso que eu defendo sempre. Quem me acompanha sabe. Copa do Brasil é time reserva. É time misto. Prioriza Brasileiro e Libertadores. O Flamengo jogou intensamente 2 partidas contra o Palmeiras no mata-mata nacional, se classificou, mas as sequelas vieram rapidamente. O time já não estava lá no primor, agora está fisicamente bem arrebentado, né? Faltou esquema tático? Pergunta o Rodrigo Leonardo. Faltou, acho que hoje um sistema, Rodrigo, que fosse específico para o jogo de hoje, um time mais protegido, um time que não oferecesse ao adversário, o Botafogo, essas oportunidades todas. Então faltou muita coisa, foi um desastre hoje. Péssimo trabalho hoje do Tite, da comissão técnica, foi um desastre absoluto, né? Um negócio ridículo, né?